Dando início a mais um encontro aqui do meu compromisso público com vocês, empreendedoras do meu Instagram. Hoje vamos conversar sobre o quão complexo é uma empreendedora se organizar financeiramente, justamente por pensar e imaginar que em uma mentoria, para organizar as finanças, precisa de complexidade, precisa de ferramentas, precisa de 1 milhão de planilhas. Então, hoje eu vou falar exclusivamente com você, empreendedora, aqui do meu Instagram. E já compartilha, se você chegou nesse vídeo, compartilha com as amigas empreendedoras, porque elas precisam de um mundo melhor. A maior parte das empreendedoras estão vivendo no sufoco e talvez elas já tenham feito confissões para vocês. Então, quem está aqui já compartilha e façam essa corrente do bem. Vamos fazer, vamos ajudar, vamos contribuir com um mundo melhor para as mulheres, para as empreendedoras que se tornarão grandes empresárias. Quando a gente administra o que a gente tem, a gente cresce com qualidade o nosso negócio, beleza? Então, a maior parte das empreendedoras que foge de se organizar das finanças, no geral, em quase que 100% dos casos, é muito mais um receio de ser muito difícil, de ter planilhas mirabolantes, de ter sistemas complexos, e vocês não precisam disso. Eu quero contar para vocês como é fácil, simples, se organizar financeiramente e, obviamente, que com um método claro, né? É importante que vocês tenham um passo a passo. Não percam o passo a passo para estruturar o negócio de vocês, a finança de vocês. E o que eu falo, né, muito por aqui é que atrás de um CNPJ tem um CPF, então a gente precisa olhar para esse CPF também. E as finanças são a espinha dorsal, tanto da pessoa física quanto do negócio do CNPJ. Então, quando você organiza um, automaticamente você aprende a organizar o outro e estrutura o outro de uma forma muito mais simples também. E talvez você que está aqui comigo hoje tá com essa dificuldade de olhar para o extrato, tá com dificuldade de lidar, né, de frente com seus números e entender que o problema é você. E, gente, não se culpem. Aqui é sem culpas, aqui é sem julgamentos. É você com você e a nossa história. A gente nunca foi ensinada sobre finanças, a gente nunca foi... a gente está num momento muito bom e propício para isso, porque hoje é disseminado conhecimento sobre finanças por aí e por aqui, principalmente. E a gente não viveu isso historicamente, então a gente carrega esse peso de olhar para o dinheiro, é uma coisa muito masculinizada. Cuidar do dinheiro é uma coisa muito complexa e não é. Você não precisa ser matemático, você não precisa ser físico, você não precisa ter a matemática dos grandes gênios para cuidar do financeiro de vocês. E é muito mais emocional do que qualquer outra coisa. A questão financeira, ela é muito mais emocional do que tecnicamente falando, do que uma estrutura técnica para vocês tratarem. Então a gente precisa entender como é que tá o emocional de vocês, a gente precisa enxergar como estão os hábitos de consumo de vocês, e a gente tem ferramentas simples para isso. A única ferramenta que a gente precisa é olhar para os números e saber interpretar o que eles estão falando, qual história eles estão contando para você, o que está relacionado com os movimentos financeiros que vocês têm feito aqui. Então é muito importante. Eu vou passar aqui o checklist que vocês precisam para se organizar financeiramente e de forma simples. Não precisa ser mirabolante, a gente não precisa de sistema de gestão, a gente só precisa de uma ferramenta simples que te entregue a história dos seus números para que você consiga seguir com fluidez o seu negócio. E negócio que a gente olha para o financeiro com responsabilidade, ele cresce.
Muitas empreendedoras, né, todas na verdade que eu já atendi aqui, todas são muito apaixonadas pelo que fazem. Então a gente já tem a paixão. O que falta para crescer? Falta estruturar o financeiro, e o financeiro normalmente está no emocional. A gente está desgastada pelo dia a dia, né, processos e muitas coisas para fazer. Então, muito trabalho para fazer, muitos clientes para cuidar, e aí a gente acaba deixando o financeiro de lado. E quando a gente ajusta esse detalhe, é quando a gente cresce, é quando o nosso negócio cresce efetivamente, e aí sim a gente consegue demandar para terceiros: olha, essa parte financeira aqui você vai cuidar, mas você precisa saber como é, o que precisa ser feito para depois você demandar para terceiros, porque senão o dinheiro fica na mão das outras pessoas e você não sabe o que está acontecendo. E em muitos casos que isso acontece, a gente tem grandes problemas financeiros por conta justamente desse terceiro cuidando do dinheiro que não deveria. Então é muito importante vocês olharem para isso com muito carinho, tá? Então, organizar as finanças não significa virar escravas de planilha. Significa ter clareza para vocês decidirem. É muito fácil vocês tomarem decisões do negócio de vocês quando vocês sabem efetivamente o que tem ali de valor, o que o seu negócio está falando para você. Pensem numa história, né? Porque chega muita gente aqui para mim que fala assim: Monique, eu já anoto tudo que eu uso. Tá bom. E o que você faz com essas anotações? É muito importante vocês saberem o que vocês fazem com essas anotações. Porque anotar por anotar é como se vocês estivessem lendo um livro sem interpretar. Eu tô lendo um livro aqui, tô lendo 20 páginas por dia. Nossa, muito rápido. O que você leu nessas 20 páginas? Qual foi a contextualização? Você entendeu efetivamente o que você leu? E é isso que no geral acontece. A gente anota com o intuito, né, de melhorar nas finanças. E tem um detalhe aí: só o fato de você anotar, você já reduz. Isso é comprovado cientificamente. Você já reduz o consumo que é emocional. Mas essa redução, ela precisa ser para a vida toda. E aí, quando você só anota por anotar e não tem ali a história dos seus números, não tem a sensação de que você pode decidir pelo seu negócio, o que acontece? Você deixa de anotar no meio do caminho. Então, é muito importante vocês, para além do anotar, né, vocês conseguirem interpretar os números de vocês. E como que você faz isso? É simples. Vocês basicamente precisam entender quanto que faturam, quanto que o negócio precisa para existir. E o que ele precisa para existir? São as contas fixas, as contas variáveis. Se você presta serviço, o que do serviço você tem que comprar para estar ali, para você prestar aquele serviço. Então, como o seu negócio gira, você vai entender isso. E quando você entender isso, você vai ver, inclusive, se você está comprando em excesso coisas que não deveria, ou comprando de menos coisas que deveria, que talvez você esteja sem prestar um serviço, sem vender um produto, porque você simplesmente não comprou o estoque. E aí você acaba deixando aquilo ali, um dinheiro que ficou na mesa. É importante que vocês saibam interpretar os números de vocês, e com esse viés de entender como é que a pessoa física se comporta e como a pessoa jurídica se comporta, tá? E, gente, o segredo aqui não é ferramenta, não é planilha complexa. O segredo aqui é constância. Então tem que ser simples, tem que ser alguma coisa palpável, tem que ser algo que vocês realmente dominem no dia a dia. E é por isso que a educação financeira ela é tão importante, a organização financeira ela é tão importante. E aqui eu vou passar para vocês um passo a passo simples que gera resultado e que gera resultado imediatamente, beleza? Eu preciso que vocês anotem esse passo a passo para vocês seguirem esse passo a passo e realmente começar a enxergar luz no negócio de vocês, porque muita gente está desesperada e cai naquele limbo de que empreender no Brasil é muito complexo, é muito difícil, porque está simplesmente deixando de lado a questão mais importante do negócio, que é o financeiro. Tem uma menina que eu tô falando agora, em minutos atrás eu estava falando com ela no direct, e ela tá fazendo a migração de carreira.
E aí ela com certeza vai ser uma empreendedora incrível. E ela ainda não olhou para o financeiro. Eu falei para ela, olha, o primeiro passo é olhar para o financeiro. Você já tem suas competências técnicas, você já tem qualidade, você já sabe se posicionar. O que você precisa agora? Organizar a casa financeiramente. Porque, primeiro, para migração, você precisa de uma organização. E, segundo, para o seu negócio crescer rapidamente, você também precisa dessa organização. E quando a gente está migrando carreira, é importante que a gente tenha essa segurança para que a gente se mantenha firme ali, né? Porque é complexo o inicial, é complexo você conseguir os clientes, você conseguir, enfim, expor para o mundo o que você efetivamente faz. Isso sim é complicado. Empreender por empreender, abrir o seu negócio, girar dinheiro, isso é muito simples, isso é muito fácil. E aí você vive girando o seu dinheiro e quando fecha o mês você está girando no vermelho, pura e simplesmente por não olhar para o seu financeiro. Então, vamos lá, passo a passo, prático, leve e simples, que já vai gerar resultado para você que está aqui comigo. E depois, não esqueçam, corrente do bem, vamos compartilhar essa live com todas as amigas empreendedoras, vamos furar a bolha, vamos fazer as mulheres crescerem, realmente crescerem, e não ficarem ali patinando, patinando, sabe? Patinando para correr, patinando para fechar o mês no azul, patinando. Vamos melhorar o mundo das mulheres. Então, vocês que estão aqui, já compartilhem com alguma amiga empreendedora, com o máximo de amigas empreendedoras que vocês tiverem, porque pode ter certeza que todas estão passando algum momento de dificuldade, e que esse momento de dificuldade quase que em 100% das vezes vem da parte financeira. Então, o que vocês precisam? Primeiro, anotar o valor total que entrou no negócio de vocês do último mês, tá? Então, pegou o último mês, anotou tudo que entrou e vocês vão fazer a soma desse valor. Pega lá, Monique, eu não tenho planilha, Monique, eu não tenho um sistema, o que eu faço? Anota no caderno mesmo, vamos lá, anotar no caderno todo o valor que entrou no último mês do seu negócio. Anotou o somatório ali. Vocês vão listar todo o dinheiro que saiu. E aí vocês vão fazer o desmembramento, porque o mais importante do que faturar é organizar o que já entra. Organizar o que já entra, que é o que mexe o ponteiro do seu negócio, que é o que vai te dar tranquilidade, é o que vai tirar você desse caos financeiro que você está vivendo, beleza? Então, o que vocês vão fazer? Distribuir, esse valor aqui que eu gastei foi para esse item, foi para aluguel, esse aqui foi para luz, esse aqui foi para matéria-prima, esse aqui foi para, enfim, compra para revenda, esse aqui foi... Vocês vão fazer esse desmembramento e vocês vão listar, depois de feito isso e anotado lá no caderno, vocês vão listar as 5 maiores despesas que você tem no negócio de vocês. E aí aqui vocês podem descobrir que a maior despesa do negócio de vocês são contas da pessoa física. E aí você precisa fazer a mesma coisa na pessoa física. E aí o que você vai fazer? Listou essas 5 maiores despesas. Você vai fazer uma pergunta. Lembra que a gente fala em interpretar os números? E entender o que os números de vocês está dizendo efetivamente para vocês? É isso que você precisa fazer. Interpretar os números. E como que a gente interpreta? Fazendo perguntas. Então a gente vai perguntar. Dessas 5 despesas que eu tenho aqui, das 5 maiores despesas, elas estão me aproximando ou me afastando do lucro do meu negócio? E aí vocês vão fazer essa pergunta para cada uma dessas despesas. E aí vocês vão entender se essas despesas são realmente necessárias para o crescimento ou se elas que estão abrindo o ralo aí para o seu dinheiro ir embora. E você vai entender muita coisa com essa simples pergunta. O que essas despesas estão fazendo? Estão me aproximando ou me afastando de ter uma lucratividade? E a pergunta, e o item 4 que vocês precisam fazer é escolher uma que você pode reduzir ou eliminar essa semana ainda.
Gente, a gente precisa fazer coisas diferentes se vocês querem resultados diferentes. Então, hoje, o que vocês vivem hoje é uma construção histórica de meses para trás, de semanas para trás. E se hoje vocês decidirem, vocês estão a uma decisão da mudança, uma pequena decisão que vocês tomem hoje já vai impactar lá na frente no negócio de vocês, tá? Então, o que vocês precisam? Olhar para uma dessas despesas, né? Ou todas, enfim, vocês vão entender qual é que vai ser a prioritária ali, para vocês fazerem ou eliminar ou reduzir. E aí é assim que começa a brincadeira. É assim que começa o seu negócio a se estruturar como uma grande empresa. Porque é isso que os grandes empresários fazem. Eles pegam os balancetes lá, abrem e olham aqui, caramba, como é que tá essa despesa aqui? Olha como tá alta. Frente à receita, ela tá altíssima. Ela representa 60%, ela representa, enfim, 50%. O que a gente pode fazer para reduzir ou eliminar essa despesa? Essas são as perguntas que vocês precisam fazer para cada item, para cada despesa que vocês tenham. E, gente, isso aqui funciona também para pessoa física, beleza? Também na pessoa física você vai fazer essas perguntas. Quais despesas eu posso reduzir ou eliminar? E, pelo amor de Deus, não é eliminar coisas que são necessárias para o seu bem-estar. Lembra? Financeiro é emocional. A gente não pode estar com o emocional abalado. Eu, em hipótese nenhuma, posso deixar de fazer o meu cabelo. Eu, em hipótese nenhuma, posso deixar de fazer minha unha, porque isso é importante para mim. E se eu deixo de fazer um desses itens, eu já me sinto fracassada no meu negócio. E aí eu já vou começar a questionar por que eu empreendo. E aí eu começo a jogar um monte de bomba emocional pro meu cérebro. E aí isso começa a desandar todo o restante, porque eu deixo de fazer uma unha, deixo de fazer um cabelo que é importante para mim, e aí vocês vão julgar o que é importante para vocês. É importante para mim, o que eu vou fazer? No primeiro momento de muita frustração e indignação com esse cenário, eu vou comprar alguma coisa desnecessária. Eu vou agir por impulso. E esse agir por impulso vai ser o que vai me afundar mais lá na frente. Então é muito importante que vocês olhem para isso e entendam o que é reduzir, o que pode reduzir, o que pode eliminar, sem que afete a estrutura emocional da pessoa física e o crescimento da pessoa jurídica. Beleza, gente? E pronto, você acabou de dar o seu primeiro passo. Você que fez as anotações, acabou de dar o seu primeiro passo. E qual é a decisão que você precisa tomar agora? É voltar no seu negócio no mês anterior e enxergar essas possibilidades que a gente acabou de passar aqui. E com isso, você já vai criar um espaço para o seu lucro aparecer, que é o que a gente busca. Ninguém empreende para ficar no vermelho, a gente empreende para ter lucro, a gente empreende para ter qualidade de vida, a gente empreende para ver o dinheiro crescendo, a gente empreende para realização de sonhos. E vocês precisam entender isso, e vocês precisam entender que muitas das coisas que está na nossa cabeça, elas não existem. E uma delas é: cuidar do financeiro dá muito trabalho. Cuidar do financeiro é para quem é matemático. Cuidar do financeiro é para quem entende de Excel. Não é. Cuidado financeiro só precisa ter um método simples que faça você ter constância. E com essa constância, você chega ao ponto ideal do seu negócio e efetivamente enxergar o crescimento do seu negócio, porque é isso que vai motivando a gente para crescer cada vez mais, pensar em novas possibilidades, em novos projetos. A gente só pensa em novos projetos, a gente só tem o cunho criativo quando a gente está com o emocional muito bom. E como que vai ficar com o emocional muito bom se vocês começarem a ser super radicais e tirar, por exemplo, eliminar despesas que são essenciais para o seu bem-estar? Não é esse o caminho. Educação financeira não é sobre parei de viver. Agora que eu cuido do meu dinheiro, eu parei de viver. Não, pelo contrário. Vocês vão viver com muito mais qualidade. Vocês vão viver com muito mais intencionalidade. E o que é viver com intencionalidade? É satisfazer o seu eu. É olhar para dentro e entender o que para você é importante, e isso vai ser mantido. Beleza? Então, moçada,
Essa live, né, é um compromisso público que eu tenho com vocês. Segunda e quarta, 1h30. Eu tô sempre aqui falando sobre finanças, então é importante que vocês estejam. E mulherada que tá aqui, essa live, ela funciona para todo mundo, mas eu especificamente mentoro mulheres. Então, pra mulherada que tá aqui, compartilhem, vamos fazer um mundo melhor para as mulheres. Vamos fazer um mundo mais justo para as empreendedoras que a gente conhece. Então já compartilhe essa live, façam as anotações do que vocês precisam fazer e tomem a decisão. Tomem essa decisão que é dar o primeiro passo, anotar e pôr em prática. Porque quando a gente absorve, né, quando a gente só tem o conhecimento sem a ação, ele se perde. Então é importante a gente pôr em prática. E coloquem em prática com o último mês de vocês para vocês entenderem para onde está caminhando o negócio de vocês e para onde está caminhando a pessoa física de vocês. E se está afastando ou aproximando cada conta que vocês fazem do seu efetivo lucro. Beleza, moçada? Então, muito obrigada. Para quem tá aqui, para quem assistiu essa live até o final e não se inscreveu ainda na super aula que eu vou dar no dia 19 de agosto, não perca tempo. O link tá na bio, lá na minha bio tem lá o link. 19 de agosto, às 8 da noite, a próxima terça-feira, eu vou ensinar para vocês o passo a passo simples, o método passo a passo simples para vocês fecharem no azul em 30 dias com o que vocês já faturam. Eu não vou abrir live para ensinar vocês a vender mais, porque nunca é sobre vender mais, sempre é sobre cuidar do que já entra. Então, moçada, já se inscrevam para nossa super aula e já compartilhem esse link para o máximo de empreendedoras que vocês conhecem. Vamos fazer um mundo mais justo para as mulheres. Beijo!